Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu trago aqui a nossa primeira empresa dos Estados Unidos, aliás, nossa primeira empresa internacional. Tá? Fico muito feliz em poder estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Eu já adianto de antemão que eu sou muito favorável a você investir lá fora. E em alguns casos, talvez eu até tenha uma exposição muito maior lá fora do que aqui no futuro. Porque depois eu vou fazer um estudo aí que compara grandes investimentos aqui, grandes investimentos lá fora. Você vai ver que tem uma probabilidade de você ter um grande retorno lá fora muito maior do que encontrar aqui no Brasil esse grande retorno, tá bom? Lá o mercado é enorme em comparação com o Brasil e tem vários tipos de negócios, setores da economia que aqui no Brasil basicamente inexistem. Então, faz muito sentido você ter parte do seu portfólio investido em empresas do resto do globo, do resto do planeta, tá? Não só empresas brasileiras, tá bom? Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre a Vistra Corporation, cujo ticker é esse aqui, VST, tá? Ela é uma empresa de geração de energia e que atua também com a compra e venda de energia no atacado e no varejo dos Estados Unidos. Tá? Ela é muito forte, principalmente na região do Texas, então a gente dá uma olhada aqui no mapa. Você vai ver aí que 60, 70% da produção de energia é feita ali nos estados do Texas, tá bom? Quero chamar a atenção também para uma coisa que é pouco comum aqui no Brasil, que é essa usina nuclear aqui, que produz quase 50% de tudo que é utilizado lá gerado lá no Texas, né? Vem de uma usina nuclear, como a gente pode ver pela imagem. E remete a essa outra característica aqui que eu queria citar, que são as fontes diversificadas de geração de energia. Então ela tem aí meios de queima de gás natural, de queima de carvão, queima de petróleo, energia nuclear e energia renovável. Energia renovável, inclusive, é essa que está sendo o foco dos investimentos futuros da Vista Corporation, tá? Então você vai ver que conforme a gente for progredindo aqui na apresentação, ela está investindo pesado na questão de energia renovável, tá? O mercado nos Estados Unidos é diferente do Brasil, de diversas formas, tá? As flutuações nos preços comerciais podem impactar muito negativamente a questão da empresa, enquanto que aqui as flutuações nos preços comerciais para o consumidor final, no caso, impactam muito mais as distribuidoras lá nos Estados Unidos, não. Tá? Enquanto aqui, por exemplo, se a gente for comparar com o Brasil, uma empresa ser puramente geração de energia, seria muito melhor, porque o business é muito melhor do que ela ser uma parcialmente geradora e comercializar energia, né? Distribuir energia. Porque o business de distribuição uma renda menor, né? Uma lucratividade menor do que a geração de energia. Lá nos Estados Unidos, não. Isso daqui é visto como positivo. Gerar energia e vender direto para o consumidor. Tá? Porque aqui já vai para o lado da verticalização. Então, é uma empresa mais verticalizada que consegue é, ter uma maior remuneração se ela mesma gerar e ela mesma vender para o cliente final. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia do quanto é diferente aqui, você, como pessoa física, você escolhe de qual empresa você vai comprar energia. Enquanto que aqui no Brasil isso é impensável. Por exemplo, se você é de Minas, você tem que comprar, e é pessoa física também, você tem que comprar energia da CEMIG. Lá não. Lá você pode ser atendido por diversas empresas e diversas mesmo, dezenas de empresas, tá? Competem nesse setor aí. Bom, outra coisa que lá é muito diferente do Brasil são a questão dos eventos climáticos extremos, tá? Esses eventos climáticos extremos podem impactar negativamente. Sempre bom lembrar, né? Lembre-se, o Brasil tem poucos eventos climáticos, os Estados Unidos é bem diferente. Os Estados Unidos tem furacão, tem terremoto, tem tempestade, entendeu? Coisa que não é comum no Brasil. Então a maioria dos contratos, lá também, né, a maioria dos contratos são de curto prazo, não havendo, portanto, garantia de retorno e previsibilidade. Então aqui no Brasil são comuns acordos de mais de uma década. Lá não. Lá, como tem muita oscilação no preço final, não faz muito sentido você fazer acordos muito longos, tá bom? Energia elétrica lá, aliás,
a energia elétrica é uma commodity que tem essa característica de ter uma capacidade de estoque limitada, né? No caso, baterias e tudo mais, ou estocar produto que vai ser usado para gerar energia elétrica, né? E o mercado de energia no varejo lá nos Estados Unidos é altamente regularizado e competitivo. E aqui eu até deixei bem claro isso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito diferente do Brasil. Então, lá, os concorrentes no mercado de geração e varejo de energia incluem diversas concessionárias reguladas, diversas empresas industriais, geradores não concessionários, subsidiárias competitivas, produtores independentes, né, até produtores independentes e outros comerciantes de energia. Então, é um mercado muito mais competitivo, esse da venda de energia, do que o que a gente vê aqui no Brasil. Entendeu? Outro acontecimento que teve lá em 2021 que eu quis exemplificar aqui foi a tempestade Uri. Essa tempestade aí levou as temperaturas ali na região do Texas abaixo de zero. E, obviamente, coisas congelaram e tudo mais, a demanda por energia elétrica aumenta. Né? Aquecedores elétricos, entre outras coisas. E isso aí impactou negativamente a lucratividade da empresa, porque ela teve que acionar outras fontes, como queima de gás natural, carvão e petróleo, que tem uma lucratividade menor. Tá? Teve que comprar energia também, porque não conseguiu gerar tudo que foi demandado. E, obviamente, você compra mais caro, entre outros aspectos aí. Entendeu? Então, perceba que o mercado lá é bem mais volátil comparado com o mercado no Brasil. Embora a gente use assim, critérios de valuation, cálculos contábeis ali para identificar se a empresa está atrativa ou não, uma coisa que eu acho que vale bastante sentido nos Estados Unidos é você dar uma olhada em quem está comprando essas empresas, porque os Estados Unidos ele tem um universo de boas empresas, entendeu? Então, quando você tem alguns grandes fundos, por exemplo, até mesmo investidores destacados que estão entrando nessa empresa, não deixa de ser reafirmar, né, a sua análise, serve sim para reafirmar a sua análise de que aquela empresa é muito boa e que talvez seja descontada. Então a gente percebe no caso da Vistra que os principais gestores estão adquirindo ações dessa empresa, tá, desde 2021, e o Peter Lynch cita, Peter Lynch ele é um investidor famoso que teve um retorno assim, extraordinário durante um certo período aí, se não me engano 20 a 30 anos investindo, tá? Tem um livro ótimo, inclusive tá na descrição do vídeo, o livro dele para você, caso você queira, talvez seja um dos melhores assim que eu já li, inclusive. Mas ele cita lá que o único motivo para um gestor comprar ações da própria empresa é porque ele acha que está barata. Então, se o cara que está gerindo a empresa percebeu que a empresa está barata, confirma um pouco o nosso diagnóstico que a empresa está num preço atrativo. Tá? E outra coisa que a gente pode utilizar como argumento, né, para atestar a qualidade da empresa são os maiores acionistas, que é a Vanguard, que tem 9,21% da empresa. A Vanguard é a empresa concorre com a BlackRock, aí, são empresas de ETFs, né, são grandes gestoras de patrimônio, e a Oaktree Capital Management, que nada mais que o fundo do Howard Marks, que é outro investidor fantástico, que tem ótimos livros, entendeu? E você consegue achar muita coisa sobre o Howard Marks se você bater no Google aí, tá bom? Então, tem dois players aí relevantes que também acreditam nessa empresa, não só eu. Bom, isso aqui é comum nas empresas dos Estados Unidos, que é o programa de recompra de ações ativo, né? No caso dos Estados Unidos, caso você não saiba, tem tributação dos dividendos, se eu não me engano, na casa de. Eu não sei se é 30% ou 35%, agora me falhou a memória. Mas aí, essa questão de recomprar ações, né, a empresa pegar a parte do caixa dela e comprar ações no mercado, é uma maneira de remunerar o acionista sem ter que pagar esse imposto dos dividendos. E mesmo tendo imposto em dividendos, ela também distribui aí, fez um compromisso público, né? A empresa lança por conta própria, sem ter obrigação nenhuma, lança o documento fazendo um compromisso de dividendos trimestrais na casa de 15 centavos de dólar por ação, tá? O que equivale a um dividend yield de 3,35% ao ano, né? Excluindo a recompra de ações, tá? Então, essa métrica aqui comparado com, por exemplo, os títulos públicos americanos que embora 2022 esteja subindo, nós estamos tendo um fenômeno de inflação no mundo inteiro,
continua sendo uma boa métrica, tá? Então está remunerando ali acima dos títulos públicos. Pode ser que com o passar dos próximos meses, esses títulos públicos até passem de 3,35%. E talvez essa métrica ela não seja mais uma boa baliza de entrar ou não. Porém, saiba, já vou até adiantar aqui, que a empresa também recomprou em 2021 cerca de 7% das ações e circulações. Então, isso se soma ao dividendo de 3,35%, entendeu? Inclusive, caso você tenha curiosidade, esse indicador que soma essas duas remunerações ao acionista se chama Shareholder Yield, que inclui a recompra e o dividendo. E se eu não me engano, quando eu dei uma olhada nas ferramentas de busca, é alguma coisa próximo ali de 8,5% de Shareholder Yield que essa empresa estava proporcionando. Então, ela, mesmo com uma leve subida aí da taxa de juros, caso ocorra, ela ainda está bastante descontada. E também fez um compromisso aí em que assinala que pretende distribuir 7,5 bilhões de dólares para os acionistas por meio de recompra de dividendos até o final de 2026, tá bom? E aí, terminados esses pontos que eu queria citar, a gente vem aqui para esse quadro que mostra exatamente isso. A empresa comprou 664 milhões de dólares em ações, o que equivale a mais ou menos 7%, né, de redução do free float. Né? Então ela recomprou mais ou menos 7% do capital que ela tinha exposta aí ao mercado, tá? E ainda remunerou em 290 milhões de dividendos aos seus acionistas, tá bom? Aqui eu também gostaria de dar uma certa relevância para a questão do crescimento focado em zero carbono, tá? Então vem investindo pesado aí na questão de estoque de energia, né? E na questão da usina solar. Então a gente vai ver isso aqui nesse quadro, tá? Assinalei aqui em vermelho e amarelo. Aqui no caso, em cima, são as usinas solares, tá? Então já tem duas aqui em under construction, que estão em construção, tá? E under development que estão sendo planejadas, estão em desenvolvimento, projeto e tudo mais. Então perceba que está vindo aí um caminhão de projetos, né, para o futuro. Então está crescendo de maneira agressiva essa empresa. E a mesma coisa na questão de estoque de energia, né? Então aqui, por exemplo, nós já temos para 2022, 2023 duas unidades aí de estocagem de energia em construção e mais vários projetos aí entre 2023 e 2025 em desenvolvimento, tá? Aqui voltando aqui um pouco para a questão do mapa, eu quero exemplificar aqui para vocês na legenda. Essa bolinha verde aqui é que já está em funcionamento. Essa bolinha verde mais escura é que está em construção e essa bolinha branquinha é que está em desenvolvimento. Então perceba que tem muita coisa sendo planejada e em construção aqui para os próximos anos, tá? Então essa empresa, além de estar barata, proporcionando ali um shareholder yield de 8 ponto alguma coisa, ela ainda está com um projeto de crescimento agressivo, né? Lembrando que as taxas de juros nos Estados Unidos são menores, é comum as empresas se endividarem para crescer bastante, que é provavelmente que é exatamente o que essa empresa está fazendo aqui, tá? Aqui nós temos também a imagem desse projeto aqui, ó, 158 megawatts de Bridgeside e Emerald Grove. Então a gente tem aqui essas duas imagens desses complexos solares, né? Estão quase prontos pelo jeito. Então estão em estado de bem avançado aí de construção, tá? E aqui a gente tem também uma unidade de estoque de gás natural, tá? Imagino que se estoque esse gás natural para momentos específicos de necessidade de queima, né? Cuja demanda por energia fique mais alta lá na região do Texas. Enfim, queria também aproveitar para você que ficou até o final. Eu vou colocar aqui para você um cálculo que eu faço para eu entrar na empresa, tá? Cujo preço atual hoje é na casa dos $25. Já tem um tempo que ela está nessa faixa etária de preço aí, tá? E o preço teto.
estou querendo aumentar para $28, mas com essa subida aí do título público americano eu estou meio receoso, mas eu queria deixar essas duas opções, né? Vai de cada um aí e o cálculo aqui que é feito é dividend yield, que ela já te gera, tá? Eu deveria ter colocado o shareholders yield aqui, mas eu não gosto de contar. Sou mais perfeccionista, eu não gosto de contar com a recompra de ações. Eu prefiro trabalhar diretamente com o dividendo. Já é um dividendo muito acima da renda fixa lá de fora, então faz sentido você já se expor. Você não vai ter, assim, pode até ser que você ache, mas é muito pouco provável. Você acha uma empresa muito boa, num setor muito bom, pagando aí 10% de dividendo lá nos Estados Unidos. O contexto dos Estados Unidos é completamente diferente do brasileiro, entendeu? Aqui você acha, lá você não vai achar não. Real é muito inferior ao dólar, tá? Então, esse aqui é o potencial de retorno, caso o preço atual se encontre aqui no preço de R$ 26, né? Que é uns 3% de aumento, então você poderia ter ali um 7%, quase 8%, tá? De retorno, respeitando esse preço teto aí. No mais é isso, queria agradecer e pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, se entrar no grupo do Telegram que está aí na descrição, muito importante você fazer isso para a gente conversar sobre investimento lá. Estou querendo montar uma comunidade de pessoas que estudam sobre investimentos e querem falar sobre isso ao longo dos dias aí. E muito obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? Espero que esse presente aqui lhe seja útil